Olá pessoal, nesse exercício nós temos um gráfico mostrando duas possíveis transformações de um gás para sair de um estado inicial e chegar no estado final. A transformação 1, ela ocorre por esse caminho aqui de baixo. Nós temos primeiro uma transformação ocorrendo a pressão constante, a pressão não muda. E depois uma transformação a volume constante, o volume não muda daqui para cá. Então, primeira situação está associado a essa transformação. E o segundo jeito, né? A segunda forma do gás sair do estado inicial e ir para o final seria esse caminho direto, ocorrendo uma mudança tanto na pressão como no volume. Seria esse caminho aqui. Eu coloquei a questão, na verdade, ela traz um gráfico só. Eu coloquei os dois gráficos separados aqui para ficar melhor da gente enxergar o que vai acontecer. Ele quer que a gente defina o valor do trabalho realizado pelo gás em cada um desses processos, o processo 1 e o processo 2. Então, pessoal, no processo, ou melhor, como nós temos um gráfico de pressão pelo volume, a área que esse gráfico forma sempre com o eixo X, estaria associado ao trabalho realizado pelo gás. Então, pensando na primeira transformação, que é esse caminho aqui de baixo, se nós olharmos a área que esse gráfico vai formar com o eixo X, eu venho aqui no início e no final e projeto esse gráfico no eixo X. É como se a gente estivesse acendendo aqui uma lanterna jogando luz ali para baixo. A projeção dessa transformação no eixo X iria formar, no meio do caminho, essa área aqui. A gente teria essa área aqui de sombra associado à transformação 1. Então, o trabalho, que ele representa aqui com a letra W, da transformação 1, seria a área de um retângulo, é igual numericamente a área desse retângulo, que é base vezes altura. Então, nós temos aqui a base e aqui seria a altura. Então, o trabalho realizado na transformação 1 pelo gás, pelas forças do gás, vai ser a base de 2 até 4, vai ser 2 vezes 10 a menos 3, não posso esquecer dessa potência de 10, vezes a altura, que está associado à pressão do gás aqui, que é 1, vezes 10 a quarta. 1 vezes 10 elevado a 4. Como o volume do gás nesse processo ele aumentou, esse trabalho é positivo. Se a gente verificasse que o trabalho, ou melhor, que o volume diminui, nós iríamos acrescentar o sinal de menos. A gente iria fazer a área do gráfico, porém acrescentar o sinal de menos. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1, somando os expoentes. Temos aqui um trabalho, que o trabalho 1 vale 20 joules. Aqui nós podemos verificar que essa área também, ela está associada, na verdade, né, quando a gente faz essa projeção até o eixo X, ela está associada somente à transformação isobárica, a transformação aqui com a pressão constante. Não existe uma área devido à transformação isovolumétrica, isométrica, que seria volume constante. Não tem área, porque toda vez que o volume do gás fica constante em uma transformação, o trabalho é nulo. Então, o trabalho desse caminho aqui, se a gente fosse calcular o trabalho somente dessa etapa a volume constante, a gente iria falar que o trabalho é nulo porque o volume não variou. Então, o trabalho está sempre associado à área da região aonde o volume muda. Se o volume não muda, não vai ter área com o eixo X, e aí a gente fala que o trabalho é zero. Agora, pensando na transformação 2, eu fiz separado esses dois gráficos justamente para a gente verificar melhor as áreas, pegando o mesmo raciocínio, né? Se a gente acendesse uma lanterna aqui jogando luz até o eixo X, essa linha vermelha produziria uma região de sombra com o eixo X,
que está associado a essa área, a área de um trapézio. A área de um trapézio vai corresponder ao trabalho na transformação 2, o trabalho realizado pelas forças do gás na transformação 2. A área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. As bases são sempre os lados paralelos do trapézio, base maior e base menor, e a altura é sempre a distância entre essas bases. Então, o trabalho nessa transformação 2 vai ficar, a base maior está associado à pressão maior aqui, 2 vezes 10 à quarta, não posso esquecer das potências, a base menor 1 vezes 10 à quarta, a altura que é a distância entre as bases, de 2 até 4, é 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso sobre 2. Como esse 2 aqui de cima está multiplicando, nós podemos dividir o 2 de cima pelo 2 de baixo. Então, o trabalho na transformação 2 vai ficar 3 vezes 10 à quarta, vezes 10 a menos 3. 10 à quarta com 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a 1. 3 vezes 10 elevado a 1 seria 30 joules o trabalho na transformação 2. Como o volume aumentou, né? Saindo aqui do ponto inicial para o final, o volume aumenta. Esse trabalho realmente é positivo, não preciso acrescentar o sinal de menos. Então, nós ficamos com 20 e 30 joules. A alternativa correta seria a alternativa C.